tudo bem? Eu sou o Paiva Frade. Estamos aqui no primeiro vídeo do ano de 2022. Você já ouviu falar em Francisco Mana? Assim, eu digo, como o nosso mercado de arte conhece pouco dos nossos grandes mestres. Vamos resgatar mais um. Francisco Mana. Francisco Mana nasceu na Sicília, Itália, em 1879 e faleceu no Rio em 43. Suas obras são belas de colorido, apresentando fatura acurada, evolução estilística de influência do seu grande mestre na academia, o Batista da Costa. Por isso colocamos ele nesse cenário ao lado de um Batista da Costa. De família muito pobre, eles imigraram ao Brasil em 1888, fixando no Rio Grande do Sul, onde trabalhou como jornaleiro, carregador, engraxate, vendedor de bilhetes lotéricos e vários outros bicos na época. Aos 17 anos, o pintor Romualdo Prati passou a orientá-lo. O pintor foi medalhista de ouro do Salão Nacional de Belas Artes do ano de 1898, no Rio de Janeiro. Ele viveu em Porto Alegre por algum tempo antes de partir para Paris, aonde foi estudar na Academia de Belas Artes. E lá, o professor travou o conhecimento com Henri Matisse e com os grandes artistas que influenciaram definitivamente o seu estilo. Esse foi o professor do Francisco Mana. Por iniciativa desse mestre, em 1898, Mana expôs com enorme sucesso na loja Ao Preço Fixo, localizada na Rua da Praia, em Porto Alegre. Uma cópia de um óleo de um grande mestre francês. Então, no seu auge, foi sucesso absoluto. Essa exposição gerou que em 1901, em Porto Alegre, no Pavilhão das Belas Artes, da Exposição Agropecuária e Industrial do Rio Grande do Sul, o maior evento daquela época, que neste evento, junto com Van Gartner, vencedor do prêmio de medalha de ouro, ele fosse um dos agraciados e premiados. Em 1902 ele já partiu para Roma, onde estudou na Academia de Belas Artes e onde permaneceu até meados de 1903, quando se transfere como aluno livre agora da Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, aonde estudou com os grandes mestres da época, o Henrique Bernardelli. Eu tenho um por aqui, Zeferino da Costa, Batista da Costa, aquele maravilhoso ali, e participou ao lado de Van Gartner, de Romualdo Prati, de Augusto Freitas, de Libindo Ferraz, do primeiro evento inteiramente dedicado às artes plásticas do Rio Grande do Sul. O Salão de 1903, promovido pela Gazeta do Comércio, o jornal da época, né? Em 1906, com a obra intitulada Claro e Escuro Social, essa obra obteve seu primeiro grande prêmio na mais importante instituição artística do Brasil, a menção honrosa do Salão Nacional de Belas Artes, da Escola Nacional de Belas Artes, com essa obra que está reproduzida numa revista de 1906. No Rio de Janeiro, ele foi calígrafo e desenhista oficial do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Ele trabalhou na decoração do Clube Naval e em 1908 realizou uma grande exposição com 100 quadros de temáticas como essa, sociais. Em 1909, o Salão Nacional de Belas Artes foi o local onde ele obteve a medalha de prata. E em 1910, o prêmio Viagem para a Europa. Aí vem uma ferrenha campanha de seus desafetos, anularia a premiação sob a alegação de que Mana era estrangeiro, embora naturalizado, e já estivera estudando na Europa em outro momento. Certo de que, se foi por motivos políticos, o que parece, ou administrativos,
foi determinado o cancelamento da viagem. Certamente decepcionado e sem motivação em concorrer, generosamente ainda participou do Salão Nacional de Belas Artes de 1922 e de um salão em 1926 e depois na Argentina em 29. Em 22, foi durante a Exposição Internacional comemorativa do centenário da independência do Brasil, a maior até hoje realizada no Brasil. A maior exposição internacional, realizada no Brasil. Era como a Exposição Universal de Paris de 1900. Segundo a revista Ilustração Brasileira, da edição de outubro, a obra Manhã na Praça 7, de Francisco Mana, foi premiada neste salão com a medalha de prata, enquanto Antônio Parreiras foi o medalhista de ouro. Da revista Ilustração Brasileira, abre aspas, o artista possivelmente teve influência de Claude Monet e do impressionismo europeu, numa demonstração da influência da arte moderna que chegou ao país no início do século XX. Ou seja, ele vem de lá a influenciar o início do século XX aqui no Brasil. O pintor brasileiro faleceu no Rio de Janeiro em 43, dono de uma grandiosa obra. Ele é citado em Contemporâneos, Pintores e Escultores, de 1929. Primores da Pintura no Brasil, de 1941. Pequena História das Artes Plásticas no Brasil, também de 41. Artistas Pintores no Brasil, de 1942. História da Pintura no Brasil, de 44. Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, de 69. Artes Plásticas no Rio Grande do Sul, entre 1755 a 1900, de 1971. E em todos os dicionários brasileiros de arte do século XX. A obra de Maná foi uma obra, Francisco Maná, tão importante que hoje ela está, na sua maioria, em museus. Raramente a gente vai ver no leilão ou numa galeria, ou na casa de um colecionador. Só coleções muito seletas têm obras do Francisco Maná. E ele está no Museu Nacional de Belas Artes, no Museu de Arte do Estado da Bahia, no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Museu do Ingá, no Museu Antônio Parreiras, no Museu Mariano Procópio da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Museu de Arte do Rio, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mais, quer ver? No Museu Costa Pinto, na Bahia, na Sociedade Brasileira de Belas Artes, na sede da Sociedade Brasileira de Belas Artes no Rio de Janeiro e em várias outras instituições. O Francisco Maná foi um dos grandes, se não o grande discípulo do Batista da Costa. A gente vê nessas três obras que estão aqui, olha que coisa interessante, Francisco Maná, Oscar Pereira da Silva e Batista da Costa. A gente vê uma obra que na época a gente chamava pintura de gênero. Hoje pintura de gênero parece que é pintura entre masculino, feminino ou opções. Mas naquela época, pintura de gênero significava uma pintura que contava um gênero, que contava uma história, que contava um determinado momento. E nessa interessante pintura de gênero a gente vê esse homem que parece lembrar do seu passado lá em cima, um passado rico, um passado que acontecia, que era um passado claro, social, e vivendo a obscuridade do fim da vida, da pobreza social, com esses magníficos e imponentes pés que estão aqui. O Portinari pintou um quadro com Francisco Mana pintando. É o retrato mais famoso do Francisco Mana. Resgatamos mais um grande nome na história da pintura brasileira. Falamos hoje de Francisco Mana, esse artista da Sicília, esse artista italiano que fez carreira no Brasil, em especial no grande estado do Rio Grande do Sul. O meu nome é Paiva Frade. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe sua opinião aqui embaixo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!